Muito boa tarde, estamos de volta. Mundial Podcast no ar. É sempre uma alegria começar a nossa série de entrevistas semanais aqui no Mundial Podcast, todas as segundas-feiras, às 16 horas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo para esse bate-papo Eduardo Chiniachik. Ah, muito bem-vindo! Delícia estar aqui contigo. Que alegria te receber, viu? De verdade. E uma honra, e um prazer. A honra é toda nossa de ter você, porque você sabe, né? Passou pela vibe mundial, é da família e ninguém tira esse título. Nunca mais. Nunca mais. E você vai aí nos acompanhar para um bate-papo incrível em 95,7 FM e também estamos ao vivo no nosso YouTube. Tem um jeito que eu sempre digo que é facinho de você acessar. vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, pode mandar mensagem, estou aqui com a tela aberta, a gente vai bater um super papo, que por um acaso não responder hoje, a gente manda para o Edu e a gente responde em outra oportunidade. Com certeza. Vira live, vira outro programa, né, Edu? É isso maravilhoso, aí. Gente, Eduardo Chiniachik é especialista em poder pessoal, mentalidade de sucesso de pessoas, desenvolvimento pessoal e muito mais. Ele abrange neuropsicologia com especialização em preparação psicológica de equipes. Isso é chique, hein? É mestre em liderança educadora. Quando eu penso em educação, em falar de educação, eu penso em Eduardo Chiniachik. É muito legal isso, né? Que fica na nossa memória. E é especialista em desenvolver as competências de liderança de resultados. Em suma, ele desenvolve o que nós podemos ser de melhor na vida. E tudo isso está nos seus livros, né? É autor de Viva Como Você Quer Viver, A Vida é um Milagre, Transforme Seus Sonhos em Vida, O Poder do Carisma. Este mais recente, Cuidar de Quem Educa, vamos entender esse título aqui nesse programa. E tá saindo do forno. Adorei o título do novo livro, ainda não está, Já prestes, tá né? Já vai ter uma masterclass, a editora Gente, que Isso. já está aí, deve estar em gráfica já, esse livro maravilhoso, com todo o cuidado da tua irmã, Roseli Boschini, né? E todo o grupo da editora Gente, que é o caminho da originalidade. Exatamente Que isso. nome incrível! Originalidade. E o livro está muito lindo, Samira. Eu acho que assim, tem uma coisa que é... quando a gente fala, né, desse último até então, Cuidar de Quem Educa, esse é um livro que vai falar muito assim para os pais, para os professores e também muito para os filhos. Tá. Isso é, para que a gente possa entender o que acontece com os nossos filhos, com os nossos alunos. Mas é legal quando a gente começa a perceber uma coisa que é o seguinte, um dia nós fomos criança, um dia nós fomos alunos. E o que aconteceu com a gente? Não é? Pois é. E aí, por isso que nasceu o livro O Caminho da Originalidade. Isso é, em algum momento, a gente olha para uma criança de 2 anos e fala assim, nossa, né, é lindo, é perfeito, cheio de qualidade, cheio de virtudes. E a pergunta que eu faço na sequência é, onde que foi parar essa criança na gente? Um dia nós tivemos 2 anos. Mas aí a gente começa a ouvir, não rebola, não fala alto, não faz isso, não. E esses nãos, eles começam a incorporar uma coisa que é o ponto de partida do caminho da originalidade, que é o que eu chamo, a metáfora do sapato apertado. Então é essa coisa, né, de como que... E aí eu ficava imaginando... Que é até uma patologia até, né, se a gente para pensar. Mas eu vou contar a historinha que é a minha historinha. Tá. Eu olhava aquele sapato, eu tinha um sapato que eu falava assim, nossa, esse sapato é lindo. E quando eu tiver vestido, o pessoal vai achar o máximo. E aí o pessoal vai elogiar, o pessoal vai dizer, nossa, que bom gosto que você tem. E aí esse sapato tinha um número menor. Não tinha o meu número. Mas eu falava assim, não, vai lacear. E aí a gente veste e aí a gente diz assim, não, no início a gente usa pouquinho. Aí depois aí depois a gente tem que se forçar um pouquinho.
Aí começa a doer o pé, a gente começa a andar torto, começa a doer a coluna, começa a dar dor de cabeça. E quando a gente vê, parece que a gente vai tentando se moldar a uma coisa que machuca a gente. E é, e é isso que ao longo desses 45 anos trabalhando com gente, eu fui observando, eu fui trabalhando com essas pessoas que tentavam se moldar a um sapato apertado, a um sapato que não era o número dela, a uma vida que não era o número dela, que não era a vida dela. E aí eu brinco com isso nas palestras, quando eu falo assim, por acaso você disse essa frase, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual. Oh. Aí, aí eu brinco assim, se você disse, significa que você cresceu. E significa que você está fazendo aquilo que você jurou de pé junto que não ia fazer. E aí a gente nem se dá conta de que a gente incorporou padrões que não eram nossos, padrões que a gente odiava lá naquele momento. E aí a gente está fazendo com as pessoas que a gente ama hoje. E talvez essas pessoas que nos amem hoje estejam falando a mesma coisa. Né? Quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual o que meu pai ou que minha mãe está fazendo. Quando a gente vê, a gente se torna assim, nossa, me tornei a minha mãe, me É. tornei o meu pai. E aí é esse momento em que veio essa frase, onde foi que eu me perdi? Onde é que foi que eu perdi essa originalidade, essa autenticidade? Tem um momento na vida da gente, alguma fase mesmo, a transição da infância para a adolescência, ou um pouco mais, ou um pouco menos, que isso fica muito latente, onde a gente começa a querer se moldar ao meio para pertencimento? Sim. É por isso que tem uma coisa que eu chamo de as 3 experiências desestabilizadoras na nossa vida. No momento em que a gente experimenta o desamor, no momento que a gente não se sente aceito, no momento em que a gente começa a ser comparado, a gente começa a criar uma ideia de que quem eu sou não é importante. Importante é o que eu faço, importante. E eu começo a criar uma ideia de que amor é uma moeda de troca. Isso é, se eu fizer muito, eu vou ser amado. Se eu agradar bastante, se eu for bem certinho, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me aceitar. E é esse momento em que aquela criança começa a dizer assim, quem eu tenho que ser para ser amado? Quem eu tenho que ser para ser aceito? Então, é esse momento em que eu começo a perder essa referência eu. E aí eu começo a colocar a referência tu. E aí é esse momento que a gente não entende porque a gente cresce. Aí você fala assim, nossa, aquela mulher é incrível, fantástica. Aí ela entra numa relação tóxica, entra numa relação em que ela não se dá valor, em que ela começa a aceitar as migalhas da vida. Aí você fala assim, mas de onde saiu esse negócio? É dessa frase. Quem eu tenho que ser para ser aceita? Essa é uma pergunta que a gente deve, né? Aonde eu me perdi? Aonde está aquela criança? Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver pessoas extremamente competentes e que elas não se colocam como pessoas importantes, pessoas que realmente vão fazer a diferença dentro daquilo que elas estão fazendo. Então, elas, ao invés de assumir o protagonismo da vida, por exemplo, empreendedores que têm uma ideia, que têm recurso, mas não dá certo. Porque está faltando dono, está faltando protagonista, está faltando a pessoa que é importante, referência e autoridade. Então é nesse momento como se a vida tivesse meio à deriva. Então é assim, para onde eu tenho que ir? E parece que essa resposta não é respondida por mim. Eu fico esperando que alguém responda. Né? Assim, você tem que ir. Então são aquelas pessoas que são ótimas para serem mandadas. É verdade. E aí a gente fala assim, essa é a primeira dor. Mas a segunda experiência, a segunda dor, é quando a criança pede proteção. Então, aquela criança que às vezes vai cuidar dos irmãos menores, aquela criança que ela começa a cuidar da mãe, ela começa a cuidar do pai, e ela vai aprendendo que não adianta pedir porque ela não vai receber. Não vai vir ninguém para ajudar ela. Ela está sozinha. Então,
essa sensação de que ela começa a pensar na estratégia de não adianta pedir porque eu não vou receber. E se eu não vou receber, significa que toda estratégia tem que ser solitária. Então é aquela coisa que eu não peço ajuda. Em épocas em que a gente fala tanto de networking, em épocas em que a gente fala tanto de rede social, né, tem pessoas que têm medo de interagir e dizer assim, gente, dá uma força. Né? Então, imagina se nesse momento eu estivesse falando com você. Me ajuda a divulgar o livro novo? Você percebe que tem pessoas que vão morrer de vergonha, vão se sentir super inadequados e vão ficar alimentando essa ideia de que, putz, olha, é o seguinte, ninguém vai me ajudar. Então, é essa hora que a pessoa ela começa a inverter. É assim, se ninguém vem me ajudar, eu vou ajudar todo mundo. Eu começo a fazer aquilo que eu gostaria que o mundo fizesse comigo. Eu cuido dos outros, eu cuido do sonho dos outros, eu vou fazendo. Então, eu sou a pessoa que impulsiona tudo e todos. Mas eu tenho um péssimo hábito de me deixar em segundo plano. A minha vida parece que ela fica em estado de suspensão. Porque por um momento é como se eu fosse a pessoa que dá sustentação para os outros. Mas eu não peço e não me dou aquilo que eu preciso. A gente ouve muito a respeito de que as mulheres estão exaustas. Né? Isso é uma frase que aqui no programa mesmo, muitos terapeutas que chegam dizem isso. Mas os homens também estão exaustos exatamente por isso, porque também carregam sobre eles, eu que vou fazer, ninguém vai me ajudar, eu que cuido de fulano, de ciclano, de beltrano, sou arrimo de família. Por isso que fica a coisa, né, o script da fortaleza. Né? Parece que eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu seguro. E aí essa coisa de que parece que a postura de vida é de quem está levantando muros, mas não tá indo ao encontro dos horizontes. Está colocando, na verdade, um muro na frente até do teu olhar. Então, é aquela coisa que eu te protejo, porém, eu não peço proteção, eu abro mão de horizontes. Então, é essa coisa, né, de quando a gente fala assim, nesse momento em que a gente fala tanto de estresse, burnout, significa uma coisa. Burnout é, perdi o tesão por aquilo que me dá prazer. Então, como que em algum momento parece que assim, eu ajudo as pessoas a manterem o prazer na vida, mas eu abro mão do meu prazer de viver. Quando eu estou carregando tudo e todos, e a frase é, estou sobrecarregada. E dentro desse contexto entra uma coisa que assim, parece que quanto mais eu me sinto sobrecarregado, mais eu vou fazendo duas coisas. Uma, eu vou me auto-excluindo e vou me auto-impondo solidão. Então, por isso que muitas vezes quando a gente fala assim, como é que está a tua rede de proteção, a tua rede de apoio? Então, são pessoas, às vezes, que a gente fala assim, nossa, eu sou amigo de 100, 1000. Mas quantos amigos estão dentro da sua vida? Né? Porque é aquela coisa que muitas vezes as pessoas, elas interagem, mas elas não permitem que as pessoas entrem dentro da sua vida. Então, é uma privacidade excessiva até, né? Por isso que quando a gente fala assim nessa essa pseudo-privacidade, ela entra com essas duas coisas. Ela se auto-exclui. Sabe o que é? Hoje à noite tem uma reunião do pessoal num barzinho, vai ser muito legal, muito divertido. Ai, hoje não, eu vou ver. Ai, sabe o que é? Ai, foi tão puxado o dia. E ela se auto-exclui. E aí aquela pessoa que ela se auto-impõe a solidão. E nesse momento de pós-pandemia, parece que isso se tornou, assim, o desvio, né, mais rápido que as pessoas têm. Isso é, ao invés de se dar companhia, ela abraça a solidão. Então é nesse momento em que a gente vai ver quem eu sou não é importante. E parece que ela fica sempre com essa coisa, o medo de não corresponder à expectativa, o medo de não estar à altura, o medo de que as pessoas descubram que ela não é tudo isso. E aí, às vezes eu falo para as pessoas, falo assim, gente, sabe qual é a maior frustração dessa pessoa?
é quando ela perceber que todo mundo estava certa. Só ela que estava usando uma lente completamente embaçada, distorcida. Ela era especial. Muito especial. É muito especial. É. E isso é um exercício que todos nós devemos fazer com as nossas vidas, né? Tem uma coisinha dentro da neurologia que é neurocepção. Neurocepção? Neurocepção é o radar. Então você fala assim, nossa, né, assim, fala assim, a percepção, né, então, é que tem uma coisa que, assim, quando a gente está num estado de hipervigilância, o nosso radar é um. Quando a gente está no nível de sabedoria, o nosso radar é outro. Então a gente vai perceber em função de como que a gente está se sentindo. Então como que em algum momento eu só percebo a solidão, eu só percebo o abandono, eu só percebo o desamor. Mesmo que ao meu redor tenha muita gente pronta para me amar, parece que eu sempre vou colocar atenção naquilo que não vai me fazer feliz. Então, assim, como que em algum momento eu mesmo construí na minha mente, no meu cérebro, uma estrutura distorcida e que vai fazendo com que cada vez mais eu fique nesse estado de hipervigilância e que muitas vezes eu falo assim, nossa, eu sou tão genial para cuidar dos outros. Eu não entendo por que eu não faço isso com a minha vida. É aquela coisa... Né, que sabe fazer, né? É aquela história que eu falo assim, nossa, né, eu paro, sento com uma pessoa e falo assim, nossa, olha, isso é aqui, o seu caminho, eu consigo organizar a vida dela. Porque não tem uma coisa que é uma amígdala cerebral hipervigilante com um estado de alerta, o alarme ligado e com medo, como se tivesse um perigo iminente. E aí, o que acontece? Quando essa amígdala está ativada, o nosso córtex pré-frontal, aquela parte que toma decisões, que tem sabedoria, ele começa a ficar alinhado com onde é que está a porta de saída, porque se o alarme tocou, sai correndo. Então, aquela sabedoria, parece que ela foi feita para os outros, mas não para a minha vida. Mas é possível e é por isso que tem o caminho da originalidade, né, nesse negócio. E tem exercícios, eu posso utilizar, por exemplo, eu tenho uma admiração pelo Eduardo. O Eduardo é um homem de sucesso. O Eduardo ele fala com habilidade na frente das câmeras, ele palestra, ele escreve. Eu posso utilizar uma outra pessoa como espelho para eu ativar esse alarme positivo em mim? Com toda certeza, né? Então, por isso que meu cérebro entende isso. Então, ao longo do livro, tem uma outra coisa que é assim, além dos exercícios que vão ter, eu gravei 7 reprogramações mentais. Nessas reprogramações, cada uma delas vai estar fortalecendo essa reconexão com uma força que já te pertence. Então, por exemplo, força identitária 1, coragem de ser. Isso é, aquela criança lá atrás, ela tinha coragem. Coragem de ir para o meio da sala, dançar, cantar, né? Com o tempo foi perdendo, mas essa coragem existia. Então é essa coragem que eu quero trazer para o jogo. Porque ela sabe o que significa. Ela sabe o que significa. Tem uma memória disso. Isso. Tá. Então, como que em algum momento isso foi totalmente sufocado. E agora como que a gente faz para potencializar todas essas forças que estão dentro da gente. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, expressão verdadeira, às vezes a gente senta com um amigo, pode não fazer isso com as outras pessoas, mas às vezes a gente senta com um amigo, com uma amiga, e a gente consegue expressar, né, a tristeza, a dor, a raiva, poder fazer isso com o mundo. Poder fazer com que isso não seja um momento esporádico, isso seja aquilo que acontece. Então, assim, essa reprogramação para que a gente possa trabalhar a expansão disso. É o momento em que a gente começa a trabalhar esse olhar para a gente, que é a força identitária da criação original.
Isso é, em algum momento a gente olha e diz assim, o meu primeiro livro tinha uma perguntinha na contracapa que é: se nada nem ninguém te impedisse, o que é que você gostaria de estar fazendo com a sua vida hoje? Não é? Sabe quando você fala assim, ok, Pense. não é? Então, assim, para quem está aqui, É. mas é só para a gente ter essa ideia de que, assim, às vezes a gente sabe, mas está lá embaixo, cheio de um monte de outras ideias. Ah, o mundo não vai gostar, isso não vai acontecer, isso não tem condições. E a gente começa a perceber que, enquanto a gente não tiver com uma visão autêntica, isso é aquele momento em que a gente precisa sair daquele estado de neblina, daquele carro super, hiper, mega fantástico que está enfiado dentro de uma neblina e que não consegue ver para onde está indo. Sim. Então, é essa coisa, né, de que às vezes a gente passou tanto tempo, por exemplo, quantas mulheres, quantos homens estão dentro de uma relação tóxica e estão dizendo assim, ah, ele me bate, mas porque ele me ama. Aí você fala assim, volta para essa visão autêntica e olha a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Sabe assim, porque quem te ama te dá amor, ele não te dá porrada. Não é? Então essa coisa, como que muitas vezes é assim, parece que tem coisas, tem forças que estão dentro da gente, mas aqui a gente vai deixando que um monte de ideias limitantes que estão muito alinhadas com essas experiências, com essas feridas emocionais. E quando a gente se dá conta, né, ultimamente eu abro a palestra falando assim, quem daqui tem dificuldade de dizer não? Levanta uma mão. Quem daqui tem dificuldade de pedir ajuda? Quem daqui tem um péssimo hábito de se exigir ser perfeito? Então, quando a gente vai olhando, você fala assim, parece que tem um caminho que nos leva para a ferida. E faz com que a gente não tenha o direito de ter uma vida. Isso é muito comum, né? Quando a gente olha para o grupo onde a gente convive, isso é muito comum. Se a grande maioria levanta a mão durante a palestra, a gente pode, é um indicador do alto índice de pessoas que estão com esse, não sei nem explicar, né? Dentro desse contexto, É um né? contexto massacrante para a pessoa. Dentro ela está doída, mas não enxerga essa dor. Samira, e tem uma coisa que eu falo isso com toda a convicção. Todos nós já experimentamos o desamor, todos nós já experimentamos o desamparo, todos nós já experimentamos a desvalorização. O ponto é assim, uma frase que eu disse muito durante a pandemia: não faça com você o que fizeram com você. Esse é o primeiro ato de sabedoria. Que você viveu o desamor, ok. A gente fala assim, aceitação e perdão. Agora, o ponto é, quantas vezes nós conseguimos ser mais desamorosos com a gente do que a pessoa mais desamorosa que entrou na nossa vida. Então, assim, como que a gente consegue nos abandonar, deixar a gente completamente sozinho, mais do que as pessoas que nos abandonaram? Né? Como que a gente consegue ser mais cruel com a gente mesmo, com o nosso talento, do que as pessoas que foram exigentes, cobradoras? Então, assim, não faça com você aquilo que fizeram com você. Primeiro ponto. Não faça com você aquilo que fizeram com você. Porque senão a gente vai começar a repropor o passado para o presente. E a gente não muda. E não tem mais direito a ter futuro. Então é esse momento que às vezes a pessoa não se deu conta de que ela não está se dando mais o direito de ter presente e futuro. Entendi. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que, por isso que para mim, não é que seja inédito, não é que eu esteja escrevendo um livro de uma coisa que eu não vivi. É exatamente de algo que eu vivi, algo que me machucou, algo que me limitou durante muito tempo e que
o que foi que aconteceu para que eu pudesse tirar esse peso de todas essas experiências. Então, quando eu falo assim, para de fazer, mas porque significa que tem alguma coisa que quando você fizer, vai fazer mais sentido do que aquilo que a gente está repetindo de uma forma automática na nossa vida. E se está no automático, a gente não está prestando atenção no sentir. Porque se a gente prestar atenção, a gente vai perceber o quanto aquilo está doendo. Por isso da metáfora do sapato apertado, O sapato dói. Se a gente fala assim, se você parar e colocar atenção no seu pezinho, você vai ver que ele não está se agradando. Porém, a ideia é, mas as pessoas estão adorando ver o meu sapato. Né? E aí a gente fala assim, dá para a gente ficar mais um tempo. E aguenta? Aguento. Aguenta. Eu lembro do Desmond Morris, ele dizendo o seguinte, infelizmente, o homem, ele se adapta a tudo, mesmo às coisas que não eram para se adaptar. E isso é uma realidade. A gente acostuma com tudo, até com o que não gosta. Exato. E é aí que a gente precisa realmente acordar e prestar atenção em tudo que a gente faz, né? E eu acho que quando você fala de educação, quando você fala aqui do educador, é um ponto também muito importante, porque o educador é parte da vida da gente, constantemente. E não adianta só pensar em pai, mãe, tio, vô, os que convivem em âmbito familiar. O nosso âmbito educacional também fala com a gente e nos molda. E muito. E muito. E quando você fala cuidar de quem educa, é exatamente fazer com que esse educador também tire esse sapato do pé. Porque tem uma coisinha básica, né? Que quem está machucado, machuca. As pessoas, elas nos convidam a nos sentir como ela está se sentindo. Verdade. Então, né, se tem amor, é fácil propor amor. Mas quando tem dor, parece que é tão fácil propor a dor também. Então, por isso que, às vezes, é assim, cuidar significa também ter o primeiro ponto. A palavra em latim, curar, é cuidar. Cuidar. Então, a gente fala assim, vamos curar? Vamos curar. Começa cuidando. Né? É aquela história, cuidando como quem cuida de uma planta. No momento em que você para de dar atenção, dar água, ela morre. A gente morre também. E é por isso que a palavra, né? Por isso que a palavra amor no latim e no sânscrito tem o mesmo significado. Ausência, de ausência, miritio, morte. Ausência de morte. Ausência de morte. Quando você está amando, amor próprio é quando você é a primeira pessoa a distanciar a morte da sua vida e assumir o compromisso de vida. Não é? E quando a gente está falando assim, eu te amo, significa que eu tenho um compromisso de distanciar a morte da nossa relação. Quando eu falo, eu estou vivendo o amor, eu não estou morrendo por causa de um pensamento, de um sentimento, de uma atitude ou de uma postura, de uma dimensão espiritual que eu estou acolhendo. Isso parece que tem alguma coisa que me faz sentir um compromisso com a vida. Amor é vida. Amor é vida. Amor é vida. Né? Tô distante da morte, estou na vida. Gente, a gente vai para aquele rápido intervalo. Aqui, 30 segundos, eu tô de volta. Eu e Eduardo Chiniachique. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial. O estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial
pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! Estamos de volta. Vou aqui, você que está aí nos acompanhando pelos 95,7, vou colocar aqui para vocês o telefone de contato, se você quiser fazer parte desse nosso Vibecast, esse nosso estúdio lindo que temos aqui nas dependências da Vibe Mundial. Você pode fazer o teu podcast, você pode gravar aulas, ocupar o estúdio da forma como quiser. Ou então participar aqui sendo entrevistada por mim aqui no Mundial Podcast. O telefone de contato, código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. Faça contato e a nossa equipe aqui entra com todas as informações para vocês poderem vir aqui até a Vibe Mundial, conhecer o nosso estúdio, conhecer a nossa rádio e fazer parte dessa família. Assim como Eduardo Chiniachik. Com certeza. Que já está aqui. Ai, fiquei tão feliz com a tua vinda aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui para as pessoas. Ó, a Aurélia Campos está fazendo assim. Uau, uma aula incrível. Shelley Panzeira, é isso? Que voz maravilhosa do Eduardo. Traz uma paz. Todo mundo fala da tua voz, né? Da tua tonalidade, o tom de voz. Gislaine chama vibracional reiki, assim que ela está aqui. Já assistiu palestra do Eduardo. Deixa eu ver quem mais. A Luciana e muitos outros aqui nos acompanhando. Esse programa fica postado aí no YouTube. Você pode conferir, se não conseguir assistir agora o tempo todo. Você está no carro, desliga o carro, o programa está lá para você conferir. E a outra coisa, eu quero já compartilha. Isso. Quando você tem algo legal, de bom, Samira, significa o quê? Compartilha. Às vezes a gente acha assim, as pessoas já sabem. E compartilha, porque vai ser muito legal quanto mais gente tiver acesso a tudo aquilo. Você percebe, eu acompanho a Samira já há muitos anos e eu vou dizer uma coisa para você, tem um compromisso muito, muito legal, que é o compromisso do livro, do caminho da originalidade. Eu sempre digo que assim, tem 3 coisas. Se você vai viver o amor, né, a experiência de amor faça alguém se sentir importante. E isso é o primeiro compromisso da Samira, fazer com que você que está nos vendo agora se sinta importante. A segunda coisa, quando a gente fala assim, vamos quebrar o desamparo, é o quê? Então agora acolhe, mas você merece. E você percebe que cada perguntinha que a Samira faz aqui significa o quê? Você merece ouvir as respostas. Para quê? Para que você possa colocar e buscar e trazer para a sua vida tudo que você merece. Terceira coisa, você é capaz. Se você quebra a desvalorização, você assume que você tem muito valor, que você é capaz de fazer um monte de coisas incríveis. Então, quando você estiver acompanhando a Samira em todos esses encontros, observe que vai estar presente. Você é importante, você merece e você é capaz. 3 coisas. Parece simples, tão poderosas, tão transformadoras, né? Muito transformador. E é verdade. O ouvinte, você está aqui na minha frente, você é meu entrevistado, é a pessoa mais importante aqui nesse momento que eu estou te olhando nos olhos, não é? Mas o ouvinte ali do outro lado, ele também faz parte dessa conversa. Exato. Ele está nesse boteco com a gente, não é? E é para ele, né? Então a gente procura, inclusive, fazer um bate-papo que satisfaça ao que ele está precisando ouvir. Mesmo que a gente saiba, a gente precisa relembrar. Exato. O tempo todo. Isso faz a excelência. É. E quando a gente fala em excelência, muita gente quer ser líder. Muita gente é um líder nato, não é verdade? Mas eu acredito que agora, olhando todo o teu traçado de caminho da originalidade, esse percurso que você nos traz, tanto nesse trabalho como em outro Poder do Carisma e tantos outros, é uma ferramenta considerada até inovadora para que a gente possa atingir uma boa liderança, porque eu posso ser líder. Eu posso ocupar um cargo de líder, mas eu posso não
está fazendo bem essa liderança. Tem uma coisa que talvez a gente possa complementar, que é qual é o preço que você está pagando. Né? Porque o líder, quando ele está sendo alimentado pela experiência de desamor, parece que ele tem uma coisa que é o seguinte, dificuldade de dar limite. Então, é aquele pai, aquela mãe incrível, fantástico, ama muito seus filhos, mas tem uma dificuldade de dar limite para eles. Dificuldade de dizer não. Hoje é comum, né? E aí, quando a gente vai vendo que assim, é aquele momento, quem ama diz não, quem ama dá limite. E muitas vezes eu digo assim, aprenda a dizer não com amor, isso é, com vida. Porque muitas vezes as pessoas dizem não com uma experiência de desamor, sem respeito, sem valor, fazendo com que a pessoa não se sinta importante. Então, isso acontece muito dentro das empresas. Líderes que têm dificuldade, né, de dar limite, de dar direção, de dar orientação. O líder que muitas vezes a gente fala assim, ele se sobrecarrega, é aquele líder que se mata. Então, eu acompanho algumas pessoas e talvez, para você que está nos vendo agora, talvez você veja líderes que, quando você vê, às vezes líder político, 4 anos, matou o Obama. Eu olhei e falei assim, gente, ele virou velho, cabelo totalmente branco. Sim. E aí então assim, quando a gente fala assim, como que é se sobrecarregar ao invés de usa o poder de trazer o mundo para dentro do seu mundo. Então é aquela coisa, quando você vai se dando, você vai compartilhando, você vai... Então é uma rede que você é capaz de construir para que não seja pesado. Agora, quantos líderes fazem os resultados, mas o nível de cobrança interno é tão grande, ele se cobra ser perfeito, ele se exige ser perfeito, e quando ele vê, ele se matou, porque a hipertensão foi lá em cima, a pessoa que já não consegue mais comer, porque a digestão não funciona, e aí você fala assim, qual é o preço disso? Porque essa é o momento em que a pessoa, ela se cobra, tem que ser perfeito. Então, eu não sou perfeito. E aí ela assume um personagem, assume um papel. Então, eu tenho uma amiga que quando ela começou a namorar, ela falou assim, Du, eu adoro a sua comida. Você me faz um favor? Você cozinha para mim? E aí eu levo a comida e digo que fui eu que fiz. Aí... na primeira vez eu fiz assim... Tá, vamos fazer. Aí, na segunda, ela falou assim, Du, olha, o meu namorado adorou. Você prepara de novo? Eu falei, não. Agora, mostra para ele que você pode não saber fazer um ovo frito, mas, sabe assim, faz ele se sentir importante, porque nesse momento, quando você está se mostrando como você é, ele vai perceber que tem dificuldade e que você está disposta a enfrentar a dificuldade porque ele está ali e ele merece isso, não é? Então, às vezes, a gente vai querer mostrar uma coisa que não é, e lá na frente a gente vai se dar conta de que a gente não se mostrou verdadeiramente para o outro, não é? Então, quando a gente Isso pode gerar culpa? Pode gerar culpa, pode alimentar aquela síndrome do impostor. Também. A síndrome do farsante, né? Ele vai descobrir que eu não sou nada disso. E a gente fala assim, simplesmente porque a gente fica com medo de ser quem nós somos. Autênticos. Não é assim, isso não... E eu brinco com o pessoal e falo assim, sabe uma das coisas mais impossíveis? Você ser perfeito. Porque nós não somos. Nós somos humanos. Assim, e quando a gente acolhe, né, a nossa imperfeição, a gente se dá a possibilidade de acertar. Mas quando a gente não acolhe a nossa imperfeição, a gente fica com medo de errar. E quando a gente fica com medo de errar, a gente começa a ficar preso dentro de uma rigidez. E não se torna criativo, flexível.
Que é o que faz toda essa vida mais bela. Aí a gente olha a criança, ela fala assim, nossa, passei a mão na tinta, fui na parede, pintei o cabelo. Ótimo. Agora ela dá risada, ela acha o máximo. Está se divertindo. A vida tem que ser diversão. Agora a gente pode ajudar ela a compreender como que ela vai trabalhar isso como uma forma de aprendizado. Então, quando você quiser pintar o cabelo de azul, você faz assim. Quando você quer fazer a parede... Agora, quando a gente quer cuidar do espaço, a gente faz assim. Ponto. Então, essas são formas que a gente consegue ajudar a criança a crescer. Mas quando você... Não faz assim, não faz assado, não pinta, não isso... Você cria um robozinho, né, moldado a como você quer que ele seja. E, novamente, a moeda de troca é o amor. Para eu me sentir aceito, para eu me sentir amado, então eu não pinto, eu não faço. E aí, quando a gente olha, muitas crianças, você pergunta uma coisa para ela, ela não te responde. É porque a gente ensinou as crianças a ficarem silenciosas. Por quê? Porque falar incomoda. Né? Se expressar incomoda. Estou cansado, não quero ouvir, fica quieto, trabalhei o dia todo. São frases que as crianças acabam ouvindo, aí pegam o celular, pegam o computador. E nesse mundo de hoje, a gente vai ver que muitas crianças estão com um comportamento autista do quê? Qual é a experiência que ela mais conhece? Não enche o saco. Pega o tablet e ela vai aprendendo que o tablet é o mundo dela. E ela poderia se desenvolver muito bem, né? Com qualquer patologia que ela tenha. O ponto é que, assim, eu estou acompanhando um garoto que, assim, durante a pandemia, antes da pandemia, super ativo, interagia, tinha amigos, andava de bicicleta, jogava bola. Durante a pandemia, ele chegou a ter convulsão porque ele passava a maior parte do tempo no videogame. Aí, depois disso, ele dizia assim, não quero sair, eu quero ficar jogando game. E aí, né, a família, acolheu, foi acolhendo. Agora, ele não quer sair, ele não quer interagir com ninguém, e ele fala assim, não quero. E aí, quando ele diz não quero, ele fica chateado, ele fica irritado, ele fica mal-humorado. E aí é tão fácil a gente diagnosticar essa criança como autista, porque ele tem um comportamento. Agora, o ponto é, quem ensinou esse comportamento para ele? Ele acabou desenvolvendo o comportamento. Exato. Não é? É um movimento cerebral? São questões do próprio cérebro que ele vai ficando limitado, o olhar dele se concentra na tela. É isso que na neurologia se chama cognição corporificada. Entendi. A experiência, ela é incorporada e desenvolve a cognição. Não quero. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Então isso é muito fundamentado sobre a experiência que essa criança está tendo. Isso a gente está falando, é a criança, mas somos nós também. Chega um momento em que às vezes eu passei por um momento de dor, fiquei fechado. Muita gente depois da pandemia não voltou igual. Não voltou, não tem dificuldade de interação, dificuldade de buscar amigo, de conversar, de falar. A gente olha o mundo hoje e a gente vai ver uma coisa. O mundo voltou da pandemia inflexível, intolerante, fechado dentro das suas verdades. Isso é, a gente olha um mundo extremamente polarizado, radicalizado. Aí eu comento com as pessoas, aquela coisinha que a gente falava assim de Corinthians e Palmeiras, de que a gente podia tirar onda, tirar sarro, né, já não pode mais. Isso já começou a ser uma coisa que assim, a pessoa se levanta, política. Antigamente a gente falava de política. O almoço do domingo era política, era futebol, até religião. E terminávamos leves. Agora, a gente fala assim, olha, é o seguinte, você tem que me prometer que no almoço você não vai falar de política, que não vai falar de futebol nem de religião. Porque dá briga. Existe alguma nova profissão que está gerenciando esse nosso novo movimento?
Por isso que agora... Porque é uma questão, né, que a gente... Você está aqui com um livro chamado Cuidar de Quem Educa, como manter o bem-estar e o equilíbrio emocional para vencer os desafios da educação. Estamos preparando educadores para lidar com esses novos jovens, os jovens de tela, que gostam também de esporte. Exato. Não é? Esse é o ponto que, assim, muitas vezes a gente fala das alternativas, das possibilidades, e quando a gente se dá conta, a gente está propondo mais do mesmo. Então, esse é um ponto que eu assim, é a bandeira que eu tenho levantado muito dentro da educação. Isso é, a necessidade de nós colocarmos ferramentas que façam com que os educadores possam lidar melhor com os conflitos da vida dele. Pois é. Isso é uma coisa que a gente fala assim, nossa, lá na Universidade de Harvard, o pessoal fala assim, os líderes têm um programa de desenvolvimento de inteligência emocional intenso, profundo. Olha, super, que genial. Mas a gente continua vendo ainda muitas empresas com problema de saúde mental grave, mas ninguém propondo alguma coisa que a gente fala assim, vamos fazer realmente alguma coisa que transforme. Isso é, que toque na emoção, que faça com que as pessoas tenham domínio sobre as suas emoções, e aí vem mais do mesmo. A diferença entre líder e chefe, a diferença, aí você fala assim, isso não vai mudar nada. Então é mais do mesmo. Daquilo que não funcionou antes e não vai funcionar agora. Porque o mundo mudou. Isso é, essa velocidade de inteligência artificial significa que o tempo de tomada de decisão, o tempo de ação diminuiu. Isso é, agora antes a gente tinha 1 minuto, agora a gente tem 5 segundos para tomar uma decisão. Então, quando a gente olha isso, é assim, precisamos falar mais seriamente sobre aquilo que realmente vai preparar os educadores, assim, os profissionais para esse momento. Porque o futuro, ele vai trazer mais pressão. E o ponto nós estamos com uma coisa que mais pressão significa perigo e ameaça, dispara o meu alarme interno e diminui a minha sabedoria. Eu fico emburrecido, com uma tensão gigantesca e eu não sei o que mais fazer. Então a gente, assim... Parece que a gente está voltando para aquela fase de assim, voltamos para o Oriente, meditação, respiração. Significa que a gente precisa aprender a diminuir a pressão sobre a gente mesmo, para que o alarme diminua e a sabedoria aumente. É um processo individual. Mesmo a gente trabalhando no coletivo, acaba sendo um processo. Eu cuido de mim, você cuida de você, para que a gente possa tomar boas decisões na nossa vida. Essa é a questão toda, né? O Instituto Eduardo Chiniachik trabalha com essa linha, né, de pensamento, né, de desenvolvimento pessoal, mas também olhando para esses vários níveis que a sociedade está obrigando que a gente olhe? Você imagina que esse ano, praticamente nós não fizemos nenhum treinamento aberto. Nós só fizemos treinamentos em companies. Isso foi algo assim anormal, porque normalmente a gente tem um calendário de eventos abertos. Você imagina que a gente tem um programa agora que nós temos 2.000 líderes de instituições financeiras em que a gente está trabalhando exatamente um programa de desenvolvimento de inteligência emocional. E aí a gente olha e você fala assim, muitas empresas hoje que têm consciência de que resultado, performance, não é performance esportiva, é performance humana. Então essa coisa, né, de que trabalhamos, assim, é que nós temos uma coisa que é cada vez mais resultado está atrelado a gente, pessoas. E essa interação, isso é, liderar, o primeiro ponto que eu sempre digo o líder é aquele que aprendeu a autoliderança. Isso é, quem está no comando das emoções. É essa coisa, quem está tomando as decisões é o medo,
É a raiva? É a tristeza ou é você? Né? Porque quando é o medo, eu sei que quando dava medão, né, de tomar um fora, eu ficava sentadinho no meu cantinho, esperando que alguém se decidisse a vir atrás de mim. E como não vinha, a gente dizia o quê? Ah, esse baile tá chato. Então, a gente pensa, mas assim, esse é o ponto, né? Que assim, não fui eu que tomei a decisão. Eu deixei que o medo tomasse a decisão. Então essa coisa que a vida merece, que a gente tome as decisões. E não deixe que as emoções, a mágoa, o ressentimento, comece a tomar as decisões. Porque o rumo não é o rumo que a gente deseja. Mesmo que essa decisão seja errada, a decisão foi sua, né? Exato. É isso. Porque aí a gente pode redecidir. Não é? Você fala assim, ok, não era o caminho. Mas o ponto é que quando é uma mágoa, parece que a gente vai ficar no ranço da mágoa a vida inteira. E a gente vai dizer assim, tá vendo? Porque é essa pessoa. E vai ser sempre o outro. E fica, né? E fica. E esse é o ponto. E eu olho para o lado que eu vou trabalhar da parte da psicossomática, aí a pessoa não entende por que desenvolveu um câncer, um tumor, por que ela está tendo dor de cabeça contínua, constante, por que o fígado dela não funciona mais, por que o estômago já não digere mais aquela comida, por que ela está com falta de ar, por que a pressão... Então, quando a gente vai olhando, a gente fala assim, parece que a vida, o meu corpo, assim, ela fica evidenciando para mim um monte de coisas que quando eu fico olhando para fora e esqueço de olhar para dentro, parece que nada é sinal, nada é alguma coisa que está berrando, gritando para você. Está na hora, está na hora. Né? O duro é que é. Você faz atendimento individual? Já não mais. Já não mais, né? Mentoria. Mentoria. Olha para aquela câmera e deixa uma super mensagem para o nosso ouvinte. O caminho da originalidade, ela nasce de um momento em que você compreende que, por amor, nós fomos alterando e fomos nos moldando. E é importante que você possa se lembrar sempre que, por melhor que seja a definição que você faça de você mesmo, você é infinitamente maior do que a melhor definição que você tem. Por quê? Porque você é a essência do Criador. E quando eu falo a essência do Criador, não tem limite. Assim, não tem absolutamente nada que determine. Você só pode isso. Você pode tudo aquilo que você quiser. Se você estiver se comprometendo em ser quem você é verdadeiramente. E com toda certeza, você vai perceber que o caminho da originalidade te traz plenitude, amor, realização. Vem junto! Vem junto! Tem alguém aqui perguntando, acho que a Elisa Boa tarde, parabéns pela entrevista, adoro este professor, obrigado pela oportunidade de ouvi-lo. Qual o contato do Instituto? Qual o site? Tem um Instagram? Temos Eduardo Chiniachik Oficial, Instagram. O site é educhin.com.br. Educhin.com.br. E você vai ver que lá no Instagram, você vai encontrar na bio todas as informações em termos de programas, quando vai acontecer a Masterclass do dia 8 de agosto. Se prepare, porque é um momento em que eu vou poder compartilhar com as pessoas assim, o que é o caminho da originalidade e como que isso acontece. Perfeito. Tem horário já marcado? Às 19 horas. 19 horas, aí é pelo Instagram? Instagram, tá? Entra lá no Instagram e vai ter todas as informações. Maravilhoso. E a gente divulga aqui para você. Gratidão, obrigada, amada. Eduardo Chiniachik conosco aqui hoje. Com muita alegria. Samira, sucesso, grato. Viu? Volte mais vezes, porque o Com papo certeza. é sempre bom e importante. Obrigada, Com certeza. muito sucesso. Gratidão.
Eu que agradeço, gente. Mundial Podcast foi incrível hoje, né? Esse programa fica postado para você conferir de novo. Uma aula, como disseram. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Tenham uma excelente semana e segunda-feira às 16 horas estou de volta com o Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá.